Fala meu povo, tudo bem? Joel Bakuchat aqui na área e começa aqui agora o Hora de Juice, esse podcast que tem a ideia de fomentar bastante essa comunidade de desenvolvedores e trazer pessoas para essa área que cada vez está mais cobiçada. E para falar com vocês aqui hoje eu trouxe dois especialistas, né, de comunidades, de realmente fomentar esse material humano e realmente gerar conteúdo para quem está querendo começar, né? Paulo, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Oi, Joel. Eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Lura. Estou muito contente pelo convite de participar do podcast. Show de bola. Leandro, tudo bem, cara? Como é que tá por aí as coisas? Bem-vindo. Fala, Joel. Obrigado pelo convite. Sou Leandro Marçal, CIO aqui do Banco Pan. Bem animado aqui de trocar essa figurinha com vocês. E legal a gente falar aqui sobre comunidade, falar um pouco sobre carreiras, porque essas duas feras que estão aqui hoje conosco têm muito para contar sobre essas aventuras e como eles evoluíram, como é que foi suas carreiras e como é que essa percepção que a gente tem hoje de mudar esse mercado de TI e fomentar tanto. O Paulo, né, dentro do Grupo Alura, né, que todo mundo conhece provavelmente que está ouvindo esse podcast e que tem muito conhecimento que pode compartilhar e já compartilhou. Eu mesmo lá atrás, por exemplo, já frequentei muitos fóruns onde o Paulo compartilhava conteúdo. Então, a minha história, vendo os ensinamentos do Paulo, já vem de uma longa data, hein, Paulo? Que legal, João. Fico contente de ouvir. Conta um pouco para nós aí, cara, como é que foi essa migração aí da tua carreira profissional de CEO aí para desenvolvedor para CIO. Eu acho que essa parte de comunidade, de atacar esse mercado, de enxergar, eu sou uma escola, não é, Joel? A gente é uma escola. E aí, qualquer escola, seja de tecnologia ou não, a gente faz parte, a gente respirar a comunidade, porque a escola vai além dos muros dela. Então a gente precisa estar próximo dos alunos e das alunas, onde eles estão. Não só por uma questão de captação de alunos, mas por uma questão de que você precisa entender como que essas pessoas estão aprendendo, como que essas pessoas estão trocando experiência, onde essas pessoas estão trabalhando. É o papel de uma escola. Então eu confesso que para nós, não só na Lura, os meus competidores também, isso é vital, não é? Isso é claro. Para um banco que já tem décadas e etc., e que não nasceu no online, que é o caso do Leandro, eu já falei isso para o PAN, inclusive, para um pessoal do PAN, não foi? Esse desafio é muito maior e me parece uma sacada muito mais inteligente e difícil de ter que você tem que estar próximo dessa comunidade, não é? Senão o distanciamento é difícil de você atrair talento, é difícil de você manter talento, é difícil de você saber o que se passa na cabeça dessas pessoas, não é? Então, acho que a virada, para mim, eu nasci, você falou, né, Joel? Eu conheço o Paulo lá da época do fórum. Na época do fórum a gente não tinha nem empresa, eu era desenvolvedor e etc. Então, a escola, a empresa nasce em cima da comunidade. Hoje em dia, startups também nascem, algumas nascem em cima da comunidade. Mas o grande desafio de transformação digital ou de qualquer outro buzzword é das grandes corporações, que nasceram pré-era digital. Essas empresas são as que ainda não sacaram essa importância de comunidade, em qualquer sentido da palavra, né? Porque é difícil a gente definir. Quem não sacou vai ficar para trás, né? Acho que você trouxe um exemplo legal do PAN aqui, que é um que eu acredito que tem dezenas de anos e já está atento, já tem algum tempo, né? Eu já falei, né? O PAN está fazendo barulho e buzz. É diferente de mim, que sou uma escola, e de vocês, F-Câmara, que também... Não digo que nasceu digital, porque vocês também não nasceram na época que era esse... Sim. Todo mundo vivia online. Vocês não nasceram nessa época, mas vocês já têm um pé no... né? É o que vocês fazem. Então, para mim e para você é mais fácil, sabe, Joel? Eu acho que para o Leandro é um desafio maior e acho que é interessante que eles já estejam bem posicionados. Mas eu acho que o Leandro também, apesar das dificuldades, ele vem fazendo um trabalho excepcional. Acompanho ele no LinkedIn e realmente vejo ele sempre puxando, né, o time dele para frente, né, Leandro? Se puder compartilhar aí um pouco dessa estratégia aí com a gente. Claro, Joel. Cara, assim, eu tô aqui há 6 meses, então eu brinco aqui que eu tô na minha fase de namoro com o Banco Pan. Antes disso, eu fiquei no Itaú durante 13 anos e aí eu vi um pouco dessa transformação de um né, como o Paulo trouxe aqui, um gigante de mais de 90 anos. No PAN, a gente está começando esse movimento, essa transformação, e está contando com um monte de parceiros que a gente
tem por aqui outros que estão chegando, né? Então, a F-Câmara é um parceiro antigo aqui do PAN já, e a gente está com uma agenda interessante juntos. E a gente tem parcerias novas, como, por exemplo, a Alura. O Paulo veio falar com todos nós aqui de tecnologia há mais ou menos 15, 20 dias atrás, porque a gente fez o lançamento, e o Paulo veio num dia que foi um dia bem simbólico para a gente, porque a gente fez o lançamento do manifesto de tecnologia, e que eu estava completando também 6 meses de casa. Então, casou um monte de coisa junto aqui. O Paulo deu uma puta palestra legal, movimentou bastante a turma já tinha pedido muito a Alura aqui dentro, e a gente conseguiu viabilizar a parceria e colocou todo mundo junto, falando de aprendizado, e a gente acabou tocando um pouco de comunidade, porque no final do dia, dentro do nosso manifesto de tecnologia, um dos itens lá que a gente colocou é conhecimento bom, é conhecimento compartilhado. E aí passa por aprendizados, passa por guildas, trilhas, meetups. A gente criou aqui o nosso Yoda Day, que a gente tem o dia de compartilhar conhecimento uma vez por semana. Então, acho que isso tudo, né, porque você falou um pouquinho de comunidade, comunidade para mim passa por esse senso de pertencimento, de estar todo mundo junto, se desenvolvendo junto em prol de alguma coisa. Né? Mas a palavra até comunidade, não sei para vocês, mas para mim tem muito a ver com a parte técnica também. Porque se você pegar a própria pesquisa do Dora, né, do Google, sobre o DevOps, né, tá lá bem claro, né, cultura generativa, compartilhamento de conhecimento como estratégia de evolução de profissionais e de times, né? E pelo menos para mim, eu vejo que no futuro, para a gente passar esse vale que tem, né, essa sombra de falta de profissionais, a gente vai precisar não só fomentar ensino, né, não só estar muito próximo de empresas como a Alura, mas também formar pessoas que estão dispostas a formar outros profissionais, né? Então, essa é uma visão que eu tenho muito forte e, cara, essa parceria, esse compartilhamento desse mindset, que como a gente está fazendo aqui, tem que ser algo que é muito intrínseco, né? Eu, particularmente, olho para isso com muito bons olhos e tem que ter essa percepção forte, que é a nova realidade que a gente vai estar tendo por aí. A estratégia, inclusive, que o próprio Alura tem disso, até dentro da ferramenta, que tem de compartilhar conhecimento, de fazer esse trilhas, são algo que eu compartilho com o meu time aqui interno e de realmente estar tendo essa ideia de ensino contínuo. Acho que aqui dentro, para a gente ter até as lideranças, a gente fomenta muito isso, questão de a gente estar aí formando, né? E essa questão de a gente puxar engajamento, a gente puxar times que realmente têm essa percepção evoluída, está muito interligado. E até assim, no lado do Paulo, eu acredito que seja a mesma sensação, porque a Alura não é só uma comunidade para colocar conhecimento, geração de cursos, né? O Paulo tem uma equipe de TI também muito forte aí dentro, que eu acho que é um trabalho extensivo que também vocês fazem dentro, né, Paulo? Aí por dentro da Alura. E esse mecanismo da comunidade é também como a gente contrata, não é? Esse mecanismo de dev, a gente também usa para, apesar de que como escola tem mais objetivos, a gente também usa como employer branding, porque tem gente que quer se tornar professor ou dev aqui e troca de profissão, né? Então quem era professor vira dev, a dev vira professora, e isso é muito forte. Mas acho legal isso que você falou de troca, o Leandro também colocou em relação a trocar e um ensinar o outro. Isso começa a ficar um pouco mais essencial, porque os problemas que a gente tem hoje são muito particulares e complexos. Então, por mais que, não sei, a stack do PAN tem essa tecnologia, esse banco de dados, é diferente numa mesma empresa, pode ser até do setor financeiro. A mesma empresa que usa a mesma stack, usa de outra forma. Tem outros costumes, tem outro sotaque ali dentro de como coloca, de como ataca um problema. Então, esse ensino é um pouco, tem o clássico, né? Porque a gente sempre reclamava, né? Eu não reclamo mais. Mas a faculdade não prepara para o mercado. Ninguém prepara para uma empresa em específico. Se prepara, ela tá que nem concurso público, né? Para uma prova, beleza. Acho ok, tá? Mas para todos ninguém prepara, porque é um mundo tão específico, o que o Banco PAN passa, o que a Alura passa, que por mais que a stack seja essa, tem detalhes ali que o time precisa ajudar no onboarding,
o treinamento daquela pessoa, não só com o conhecimento sólido. O Joel precisa falar, olha, vê isso aqui também, vê isso que tem na Lura, ou tem em outro lugar, tem no concorrente, tem no YouTube, ou conversa com o Leandro, porque ele já passou lá por esse problema, e você precisa estudar esse ponto aqui que não tem lugar nenhum, porque é uma API maluca que a gente que inventou, e um framework interno, sabe? Então, os problemas são muito únicos quando são grandes, né? Os problemas menores, em empresas menores, que eu só preciso de uma pessoa, full stack, costuma ser igual e resolve no WordPress, costuma ser um pouco mais parecido. Crescer um pouquinho a equipe de dev, tudo já tem cara, tudo já tem legado, tudo já tem silos de conhecimento que a gente tenta quebrar e a gente precisa fazer isso girar. Essas comunidades internas, chapter, guilda e o que for, é muito mais do que vamos fazer para aprender e sempre sermos bons profissionais. Você precisa ter essas comunidades internas, caso contrário as coisas nem andam. Não é nem para melhorar, tá? É para andar. É um mínimo hoje em dia. Já virou essencial. Não é só para o employer brand, não é só para sermos melhores. É para funcionar. É uma característica do produtos grandes, inclusive, né? Como é o próprio PAN, que é uma rede gigantesca de produtos, né? E tem uma complexidade, gigantesca, né? Porque não é uma coisa única, né? Não é uma pedra única. E conforme for, pela própria termo que a gente tem de desenvolvimento, né? Quanto mais tempo um produto tem, maior a complexidade dele pelo número de funcionalidades, né? E aí o Leandro agora que está ajudando a puxar muito essa questão aí que eu vejo de, vamos compartilhar conhecimento, vamos ser bem-vindos e vamos tratar como um time. É muito legal até eu ver os vídeos que ele faz no LinkedIn, puxando essa galera e realmente incentivando esse tipo de ação. E eu acho que faz muito parte da tua estratégia, né, Leandro? Joel, o primeiro tópico aqui de estratégia que a gente colocou como estratégia de tecnologia, o primeiro tópico é pessoas. E aí, dentro de pessoas, a gente falou bastante aqui de, cara, qual que é o perfil que a gente quer? E a gente falou bastante um pouco do que aqui o Paulo trouxe, né? Cara, os problemas são mais complexos, e aí, para resolver problemas complexos, a gente precisa de mais diversidade. Então, a gente está buscando mais diversidade dentro de casa. Então, indo no mercado, buscando todo tipo de diversidade. E a gente também está trazendo para dentro um programa forte de formação e dos diversos níveis, né? Você tocou num ponto aí, Joel, também, que você falou de trilhas e falou de times, falou de comunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente também aqui tem que focar bastante no desenvolvimento das lideranças, né? Porque para acompanhar essa movimentação toda de mercado, para acompanhar essa turma toda que está chegando, se a gente não tem lideranças que querem estar aqui, querem se transformar junto com os times, o cara não fica, o time vai embora, tem que ter alguma coisa a mais do que só, entre aspas, aqui, né, só o incentivo a uma formação diferente, o incentivo a um curso, tem que criar o senso de pertencimento e o senso de comunidade de fato. A gente está começando a fazer esse movimento, mas olhando muito para o mercado. Não é que a gente quer fazer esse movimento dentro do PAN e deixar ele dentro do PAN. A gente quer compartilhar e quer aprender com o mercado também. Então, a gente está amadurecendo esse processo dentro do PAN e aqui, em algum momento, a gente vai abrir, porque a gente quer trocar com o mercado, a gente quer trocar com o mundo inteiro. A gente não quer trocar com o PAN. Nós éramos 290, hoje somos 500 de tecnologia. Provavelmente, a gente vai fechar o ano com 700, mas a gente... Cara, 700 versus o mundo, 700 versus São Paulo, Brasil, não dá para comparar, né? Então, a gente quer desenvolver esse senso de comunidade, mas a gente quer, nas duas direções, contribuir e também aprender com todo mundo, com a comunidade inteira de devs que estão aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E para mim, eu acho que uma coisa que contribui muito, e por isso que a gente criou esse podcast aqui, é justamente para a gente dar essa noção que a gente quer expandir nosso conhecimento para fora. Quer realmente contribuir para a comunidade. Porque você pode ter os seus programas internos, você pode ter um plano de carreira muito bem evoluído, mas assim, a gente já quer começar a contribuir para a carreira das pessoas, para quem está, muitas vezes, olhando para isso e não sabe para onde começar, né? Ou para quem realmente já tem um certo conhecimento, mas não tem uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então, para a gente mostrar que a gente está com um mindset diferente. Então, essa projeção para fora, para a gente é bem importante para alcançar vários públicos. Aqui, a gente, além das ações que a gente faz com o Paulo, a gente faz ações também com faculdades, por exemplo. Então, quando começou a pandemia,
teve várias faculdades, como a São Judas, por exemplo, que pediu ajuda, literalmente, para a gente. Como é que a gente bota um hackathon online? Como é que a gente organiza esses eventos? Como é que a gente realmente empodera esses alunos? Então, foi um trabalho que a gente fez muito e eu acho que também tem muito a ver com o trabalho que vocês dois estão fazendo aí nas respectivas empresas. Né? E, Joel, você, pegando um gancho aqui, você falou, né, do papel da F-Câmara, se eu não me engano, numa das nossas conversas aqui, você falou que teve o programa de formação, teve mais de 5 mil inscritos e tem mais de 1.000 pessoas aí que estão acessando todos os conteúdos e consumindo e trocando, e puta, isso expandir para a comunidade de uma forma geral, né? Isso é bem legal de ver o resultado do engajamento do público. Não é só simplesmente quem está dentro da F-Câmara, mas ter essa troca e o aprendizado mútuo aqui, né? Na última imersão que o Paulo realizou, a gente inclusive participou junto e contratamos algumas pessoas que estavam na migração de carreira para dentro da F-Câmara. Então, assim, o Paulo até brincou comigo e falou, Joel, o pessoal que está bem no começo e tal. Eu falei, não, mas é isso mesmo, né? A gente quer contribuir com essa galera, quer trazer para dentro de casa para mostrar um mindset diferente. Então, para mim, tem muita sinergia essas ações. O trabalho dessa comunidade, até que o Paulo está criando, aí também traz um centro de conhecimento, né, para fora do Alura. Né? O cara não precisa ter só uma assinatura do Alura. Né? O cara consegue aprender e realmente dar esse kick na carreira do cara inicial muito grande. Né? E até, Paulo, se tu puder compartilhar um pouco como é que está o estado da comunidade, falar um pouco como é que está sendo gerido aí dentro do Alura. Então, a gente está tocando, então, o programa de comunidade, a gente está fazendo algumas coisas mais formais, especialmente por causa do mecanismo de escola. A gente ouve muito no Venture Capital hoje falar de educação online, né? Eles estão bem atrás, especialmente depois da pandemia. E tem gente que já percebeu que conteúdo exagerando um pouco, é commodity. Inclusive até conteúdo bom, informação, conteúdo está a dispor na internet. O que é escasso? Escasso é a comunidade, escasso é a conversa, escasso é o tempo. Então, quanto mais a gente potencializar esse asset que a gente tem dentro das empresas, melhor, tá bem? É que nem, eu imagino que seja o desafio do banco. Banco e contas, né, cada vez mais comoditizado. Qual que vai ser o diferencial? Eu estar próximo do cliente, eu estar próximo desse tipo de persona, foco no produto, foco no cliente. Para tudo isso, você tem que estar próximo das comunidades, né? Eu mais ainda da comunidade de dev, porque essas pessoas são os meus clientes, né? Vocês não é bem isso, mas vocês também têm que estar próximo porque vocês estão tech intensive. Então, a gente está muito próximo da comunidade, é importante porque isso é escasso. Então, o que a gente está tentando fazer, a gente criou um programa que chama Alura Stars, especificamente, começou agora com 14 pessoas, mas a gente vai avançar rapidamente. A gente pegou alunos e alunas da própria escola que a gente viu que gostavam de ajudar as outras pessoas. Que nem vocês têm na empresa. Vocês não têm na empresa. Vocês sempre têm aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que adora dar a mão e parear. Não, vem cá que eu te ajudo, etc. Tem gente que não gosta e é ok, tá bem? Eu não acho que todo mundo tem que participar de evento, todo mundo tem que gravar podcast, todo mundo tem que escrever artigo. Não acho. Eu acho ótimo, se puder. Mas tem um monte de gênio aí que não escreve nada disso e acha isso uma bobeira e cada um vai pro seu lado. Mas pegar essas pessoas que fazem isso e potencializá-las. Como? Então a gente está criando ferramentas aqui dentro para pegar esses alunos e alunas que não são... É que tem gente que tem canal de 30 mil subscribers, que é super legal, tem gente que não tem nem canal, mas que a gente vê que no LinkedIn foi agradecida por uma pessoa. E educação é um business de 1 a 1, tá? Uma pessoa. Então esse que é e por isso que é importante a gente potencializar e dar as ferramentas para essas pessoas dentro das nossas empresas, no meu caso dentro da minha escola, que já gostam disso e querem fazer. Talvez elas só precisem de algum incentivo. Mas até eu devolver uma pergunta para vocês, pelo menos é a minha percepção, é que concordo totalmente com o Paulo, não é todo mundo que tem que ser, não precisa ser, mas eu acho que características de pessoas que vão estar à frente de squads e vão ter lideranças tem muito a ver com o tema, sabe? É uma maneira de você treinar e você realmente ter uma característica forte de liderança. Porque eu vejo que a gente vai precisar, seja pela escassez de profissionais, mas também porque cada vez mais a gente tem tecnologias mais complexas e mais opções. Né? Então, formar, né, incentivar compartilhamento de conhecimento, para mim vai ser peça-chave. Não sei o que vocês
pensam disso, né? Mas para mim, líder vai ter um sinônimo muito forte de compartilhamento de conhecimento. O Joel, olhando aqui para a experiência que eu tenho dentro do PAN e do que eu acredito de lideranças, eu vou citar aqui, né, o time de tecnologia, que é um pouco do que a gente está falando aqui. Eu vejo hoje as lideranças, cada vez mais lideranças que têm a capacidade de acompanhar e de formar novos vou colocar engenheiros, ou novos devs, ou novos analistas, independente da característica do time, e acrescido a competência técnica. Tradicionalmente, o que eu vejo assim, né, que lá atrás o antigo líder era o cara que, tecnicamente era fantástico e em algum momento virava coordenador, gerente, etc. Ao longo do tempo, a gente foi acrescentando diversas e diversas disciplinas de gestão de pessoas e planejamento, e aí o líder mais atual era um cara que era mais voltado para isso, e a gente volta a ver um comportamento muito forte de uma liderança técnica com um misto de gestão de pessoas, com um misto de planejamento, que naturalmente é um cara que tem uma competência de formação mais rápida, porque ele tem o skill técnico, ele sabe ter o trânsito ali, de que momento ajudar e que momento colaborar. Então, eu acho que não ter essas pessoas, independente se é um líder, efetivamente um coordenador, um gerente, um especialista, essas pessoas são parte fundamental da estratégia de formação dentro do banco. Legal, né? Como um posicionamento até de carreira mesmo, né? Uma vertente que o cara pode realmente se especializar e vai ter resultado. Querendo ou não, né? Ou, pelo menos na minha época, não sei vocês, a gente puxando lá para trás, eu tive uma etapa da minha carreira onde eu desenvolvi muitos sistemas que o time era 1, 2 desenvolvedores e eram produtos que eram muito dentro da empresa, né? Para setores e tal. Mas a partir do momento que a gente vai para esse mundo aí de produto digital que até atinge, né, tantos desenvolvedores, é difícil cada vez mais você fazer alguma coisa sozinho, né? Alguma coisa expressiva aí sozinho. Então, para mim, isso só reforça essa necessidade de compartilhar conhecimento e compartilhar experiência, né? Até só para fazer uma pontuação aqui, quando a gente fala compartilhamento de conhecimento, não é só técnico, né? É conhecimento, inclusive, do negócio, né? Principalmente em sistemas que são mega burocráticos, como o sistema do banco, né? Imagina qual que é o tempo de onboard de uma pessoa. E o time tem que ter essa visibilidade. Ainda mais quando ele está mexendo com coisas como dinheiro, né? Então, compartilhamento e esse senso de comunidade tem que ser realmente forte. E eu sempre cito Dora, cara. Sempre cito a pesquisa do Instituto, que quando a gente fala de DevOps, né, cara? Dessa cultura que é generativa, né? E aproveitando o gancho de cultura / comunidade, né? Quando a gente faz de cultura, o que vocês têm feito para estimular isso para ser um mindset, um modelo de cultura dentro das empresas? O que vocês estão fazendo para o desenvolvedor realmente buscar e entender a importância disso como cultura? Dentro da empresa, como eu comentei, a gente está aqui dentro do PAN, a gente está bem no comecinho. E aí o kickoff foi há 20 dias atrás, né, que eu brinquei aqui com a presença do Paulo, e a gente agora está estimulando praticamente todos os dias com comunicação, porque o desafio agora, né, é como que a gente comunica e como que a gente mostra o benefício das ações que a gente em conjunto está fazendo. Eu estou falando em conjunto porque não é a questão que o Leandro está fazendo, né? A gente montou um time aqui que está engajado para fazer esse movimento e colocar isso dentro da cultura. O aprendizado contínuo, o desafio com novas tecnologias, o desafio do que tem presente hoje aqui e de fato, ficar o tempo inteiro questionando se é a melhor solução, e se não é a melhor e a gente não conhece, como que a gente aprende para conhecer, como que a gente busca fontes alternativas de conhecimento, como que a gente padroniza o que a gente entende que vai ser o básico aqui para todo mundo estar junto na mesma jornada. Então, acho que a gente está num momento aqui de comunicação intensa, muito touchpoint, o tempo inteiro. Então, a gente criou grupos no Teams, a gente tem os e-mails que a gente solta, a gente criou uma reunião que participa quem quer para se atualizar em relação aos números, a gente criou o Yoda Day toda quarta-feira, e até seguindo um toque Fantástico do Paulo nome.
O Yoda Day, a turma adorou aqui. E é um momento que o Paulo falou até quando ele veio aqui, ele falou pra gente, ele falou, você tem que colocar na agenda e você tem que ter o seu momento de aprendizado. Ele falou bastante sobre isso, né? A gente falou, tá tudo bem, então vamos criar o Yoda Day, e aí a gente tem os momentos das guildas e a gente tem os momentos que cada um também vai ter para se dedicar no aprendizado do que quer investir tempo. Então a gente está muito forte em cima de comunicação para deixar muito fluido o conceito e o que a gente está querendo proporcionar de desenvolvimento como grupo e como comunidade, e a gente também está dando a moeda tempo que o Paulo citou aqui, para cada um ter o seu momento de desenvolvimento. Muito bacana esse incentivo, né? E realmente tem que ser um exercício que é contínuo, né? Tem que ser algo que é de todo dia a dia. A gente sabe muito, né, Paulo, como funciona a Alura para fora e como fomenta isso fora. Mas tem algum mecanismo específico para fomentar isso dentro da Alura? Dentro do grupo? A gente tem bastante... Na parte técnica é fogo, né? Porque quem é o CTO é o Sérgio Lopes, ele tá junto com o Alexandre Aquiles, eles têm isso bem resolvidinho. Aí eu falar, é sempre falar um pouco por cima, sem saber exatamente o que eles fazem. Mas hoje em dia o onboarding está muito fechadinho em relação a colocar um desafio, colocar um challenge para ser entregue junto com pessoas, eles discutem no Discord. E o que a gente tenta fazer, então eu coloquei esse ponto lá, quando conversando com o Pan, que eu sempre falo de compromisso, porque é que nem academia e dieta. Se você não tiver algo rígido, um horário, um compromisso na agenda, algo anotado, vai ficar de escanteio. Quando der tempo eu leio o livro, quando der tempo eu pratico essa tecnologia. E não vai dar tempo, porque tá tudo estourando aqui de Teams, Slack, WhatsApp. Então você precisa desse comprometimento. Então acho que precisa desse comprometimento, precisa dar esse espaço de aprendizado, ou no onboarding, ou um mecanismo um pouco estruturado de treinamento interno, nem que seja um pouco, tá? E a gente vê cada vez mais as empresas grandes já tinham esse treinamento corporativo forte e aplicando de formas diferentes pro dev. E eu também acho a forma centralizada de comunicação. Aí tem a ver tanto com comunidade quanto aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? E eu imagino que para empresas maiores como um banco é mais complicado, isso que eu estou propondo aqui, mas é de permitir que as pessoas possam se comunicar, aprender e conversar onde for, sem a gente falar, olha, isso tem que ser por e-mail, isso tem que ser por Slack, não, o Teams não pode ser usado aqui, Discord ali, não, Telegram não, é sempre pelo WhatsApp. Vocês entendem onde eu quero chegar? Eu sei da importância que a gente tem que cada vez segurar um pouquinho padronização de stack, etc. E tem um meio termo, é a mesma coisa que comunicação, tem um meio termo aí que é delicado, mas que a gente precisa dar liberdade, porque tem gente que quer estudar com podcast, tem gente que quer conversar no Discord, tem gente que quer fazer o screen share no Zoom, com outro time de outro lugar. Como que a gente aceita tudo isso? E é cada vez um desafio maior, porque além dos problemas complexos de tecnologia, os nossos problemas com pessoas. O problema, eu quero dizer, gerir essas pessoas que são super capacitadas para problemas assim, é também um problema complexo. Não é? E até engatando aqui também, já, Paulo, que como você falou de engajar, de gerir essas pessoas, como é que foi para a Alura depois dessa pandemia, né? É sempre uma pergunta que eu faço com a galera que eu converso, porque pelo menos para mim mudou. Para mim ficou mais difícil. Não é questão do gerir, mas realmente dar essa visibilidade para as pessoas e realmente dar essas oportunidades. Como é que foi isso para vocês aí dentro? Não, acho que a gente passou similar. A gente foi para algo que algumas pessoas chamam de remote first. Então é tudo remoto, majoritariamente. Só se for impossível vai ser presencial. Então a gente passou a contratar no país e fora do país inteiro. Hoje em dia não dá nem para voltar para um mecanismo presencial tradicional. Nem tem como, não teria como, porque tem gente no Piauí, tem gente no Maranhão, tem gente em Santa Catarina, não dá. Mas realmente ficou mais complicado para manter a cultura, ficou mais complicado para as pessoas se sentirem que tem visão da empresa, que está todo mundo alinhado. É chato, né? Eu ainda mais quem está em casa, até porque a pandemia nos obriga em casa, né? Não é num café legal, certo? É em casa. Então eu estou sem paciência já. Então estou no quarto da minha filha, né?
E então tem sido para, assim como você já sentiu que ficou mais difícil, para a gente ficou mais difícil. Óbvio que tem vantagens, não é? A gente essa Claro. diversidade que o PAN está buscando, já possibilitando outras regiões, já traz um avanço, é muito interessante. A gente vê histórias de vidas completamente diferentes e culturas que aí você consegue colocar assim para dentro, já que não tem que realocar ninguém, a pessoa trabalha de onde for. Então é óbvio que tem vantagens, a gente gostou, a gente viu várias vantagens, mas tem sido muito complicada a comunicação, a identidade, esse toque pessoal, que tem tudo a ver com comunidade, né? Tem tudo a ver com comunidade. Total. E assim, Leandro, você já falou que, né, chegou faz 6 meses, então quando você chegou no PAN, você já estava com esse cenário, né? Então, assim, qual foi o teu sentimento aí quando chegou e já vê isso? Como é que isso estava aplicado no PAN e como é que você está vendo os próximos passos para fazer essa gestão, digamos assim, mais distante, né? Boa, João. Eu tenho uma mega dificuldade porque eu gosto muito de estar conectado, tipo, próximo, numa mesa e no dia a dia e estar presente. Tô contigo. Eu gosto de abraçar, eu gosto de fazer bagunça. Cara, eu sou esse tipo de gente que gosta de estar com outras pessoas. Eu brinco aqui que eu fui agraciado por vir ao escritório de vez em quando, porque eu já estava trancado em casa há muito tempo. Mas a gente está vindo, eu e alguns outros diretores e o Cadu aqui, o nosso presidente, a gente vem de vez em quando, faz o PCR, tudo muito controlado, mas a gente vem para se ver, para algumas reuniões um pouco mais estratégicas e casa, e todo o banco está em casa. Então, assim, no final do dia eu venho de vez em quando, vejo eles, tal, fazemos as reuniões, mas quando eu falo com o meu time, é sempre todo mundo em casa. E eu acabei criando algumas agendas aqui, lógico, com os diretos, né, com a turma que está mais conectada comigo, mas eu também criei agendas com todo 100% do time de tecnologia. E aí era uma forma de conseguir criar um laço, estreitar um relacionamento, porque as nossas trocas de ideias, né, e eu falo que são trocas de ideias porque a gente não faz nada de live, a gente faz tudo de reunião mesmo, para quem quiser abrir a câmera, abrir o microfone e falar, tem sido muito produtivas porque a gente consegue capturar necessidades e trabalhar desta forma, né, com a troca de figurinhas mesmo que online. Como o Paulo disse, é bom demais a gente poder contratar gente do Brasil inteiro. Isso é muito bom. A gente, de fato, alcança assim, uma diversidade muito diferente do que seria, tem que vir para São Paulo, muda para São Paulo, ou quem não é de São Paulo pega fretado, ou pega carro, ou vem transporte público. Cara, assim, a gente muda da água para o vinho, né? Mas a gente tem barreiras, como o Paulo disse também, né? Vou dar um exemplo, tá? Para mandar um notebook para Manaus é uma dificuldade gigante. Eu estou falando por conta da nossa malha atual, de avião, de malha de caminhão e etc. Assim, a gente demora para conseguir alcançar alguns pontos do Brasil ainda, né? Mas com certeza absoluta, ter a oportunidade de conviver, mesmo que eu, no meu caso aqui, algumas horas durante o mês, com pessoas de uma cultura e de um movimento, de uma criação tão diferente e um aprendizado, um modelo de aprendizado até muitas vezes muito diferente, contribui bastante para o grupo inteiro. E aí, quando a gente consegue fomentar o desenvolvimento dentro de casa, criar as comunidades dentro de casa, né, a gente passa a ter pessoas que multiplicam a diversidade e isso ajuda pra caramba aqui a gente a encarar, eu diria que encarar desafios de uma forma diferente, né? Porque se a gente tem diversos pontos de vista, a gente certamente no debate encontra, e a gente gosta de debater muito aqui no PAN, a gente encontra soluções que muito provavelmente não seriam as mesmas se a gente tivesse um grupo muito homogêneo, né? Aqui para nós também foi uma mudança e, sendo bem franco, a minha expectativa não é eu me tornar um novo Paulo Silveira do podcast, né, que tem o Hipsters, mas, por exemplo, criar esses canais diferenciados foi uma alternativa nossa de dar voz também para o nosso time, que é muito pulverizado, né? Querendo ou não, a gente tem pessoas que trabalham na DF Câmara, mas trabalham em várias empresas diferentes e que tem pouca conexão entre elas. Então, criar um podcast, esse senso do Hora de Juice,
foi justamente para isso, para dar voz para pessoas diferentes, tanto que os primeiros programas eu trouxe 2 dos meus principais arquitetos para cá, para botar a palavra para o mundo, para realmente poder se conectar com os outros times e abrir esses canais de comunicações para pessoas, por exemplo, que nunca vão estar presenciais aqui em São Paulo, mas também se sentir que conhecem sobre a empresa, conhecem sobre as coisas que a gente está fazendo e criar os canais. E aí trazer amigos como vocês para cá, realmente para compartilhar esse conhecimento, é para mostrar onde a gente está presente, é para mostrar realmente o que a gente está fazendo para encurtar esse espaço que, como vocês dois muito bem deixaram claro aí, tem pontos positivos nessa nova realidade, mas também tem pontos que são bem negativos. Então, isso aqui é para um pouco causar essa aproximação, esse sentimento de abraçar, esse sentimento de estar próximo aí do desenvolvedor, entendendo o problema aí de cada um. Paulo, conta um pouquinho aí agora para a gente, cara, que eu achei fantástico, inclusive ontem à noite, tá? Eu estava ouvindo o Hipsters e aí estava ouvindo o episódio que vocês falaram realmente sobre o Alura Stars, né, como nasceu a ideia. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco para a gente de como é que foi essa iniciativa, o que agora você está buscando aí para o Alura Star e o que eu preciso para mim ser um Alura Star. Então, é algo recente, está lá em alura.com.br/stars, que é uma cópia descarada do GitHub Stars, que inclusive tem o mesmo nome. Então a gente ia dar um outro nome, nada a ver. A gente falou, quer saber, a gente gostou tanto do GitHub, não vamos disfarçar, não. O nome é Estrelas da Nossa também aqui. Bem, é óbvio, né? A Microsoft tem o MVP, o Google tem o GDE, né? E assim por diante. Todas essas Big Techs têm, óbvio, a gente não está se comparando aí, mas o princípio é poder recompensar e ajudar as pessoas que têm destaque nessa comunidade, porque a gente quer que elas ganhem mais destaque, possam falar da gente, é óbvio que tem um fim de marketing da empresa, mas a gente sabe que isso é longo prazo, esse marketing, assim, é longo prazo, né? Porque você não vê assim, agora eu tenho uma pessoa que gosta da gente e ajudei ela a escrever um artigo, pronto, né? Teve uma grande repercussão, não é isso. Assim como se você for pensar, as Big Techs, elas fazem isso, e elas sabem que vai ter um novo cliente na Oracle para contratar um ERP, demora. É uma decisão de... Né? Quem é que migra ERP? Não é uma coisa... uma vez a cada década que acontece, é um fato relevante numa empresa listada. Então, você sabe que você precisa apoiar as pessoas para que seja falado daquele assunto, para que existam mais profissionais que conheçam o seu produto, que sabe que você dá atenção. Então a gente criou esse programa para selecionar alunos e alunas da Alura, ex-alunos também, que passaram por aqui e que tem um trabalho relevante na comunidade. Quando eu digo relevante, não é quantidade de pessoas, é o impacto na pessoa. Então, se ela já ajudou a sobrinha, que era da comunidade, a arrumar o primeiro emprego, etc., é essa pessoa que a gente quer potencializar, né? Essa foi uma palavra que o Gabriel usou, potencializar a voz dessa pessoa. Porque ela vai ajudar a comunidade de devs, mesmo que não vire aluno nosso, entendeu? Porque vai crescendo a comunidade de devs, ainda mais a gente com essa necessidade que tem cada vez maior, para mim, aumenta o meu mercado. Assim como para um banco, quanto menos pessoas na pobreza tem, melhor para o banco, não é? A gente quer que essa comunidade de potenciais clientes nossos cresce. É um alinhamento genuíno aqui. Então faz todo sentido eu aumentar e ajudar essas pessoas que já ajudam na comunidade. É bem simples. Então a gente ainda não tem um processo seletivo, a gente está fazendo ainda nitpicking, como a gente está começando pequeno, né, Joel? A gente está escolhendo já pelos depoimentos e indicação interna. Mas depois que a gente tiver os primeiros 50, 60, a gente tem 14 agora, aí a gente vai abrir um formulário que está lá em alura.com.br/stars. Acho que até já tem o formulário, a gente não está pegando de lá. Para pegar, olha, o que você fez, o que você escreveu, quem que você ajudou, quem que é uma pessoa que você deu a mão, uma pessoa, não é? É claro, se você tem blog, Instagram, TikTok, sei lá eu o quê, é ótimo, é super interessante. Mas o importante é como professor. Professor é que impacta, né? A gente faz educação de 1 a 1, não em massa, de 1 a 1. Você impactou uma pessoa, isso é ótimo. Olha, legal, a gente acha que a gente pode te ajudar, te dar um banho de loja aí, alguma coisa assim. Tem gente que pode, e tem outros que já são grandes, eles podem ensinar a gente também.
E aí a gente montou esses grupos, tem o Telegram, etc. E a gente vai discutindo atitudes, melhor forma de criar conteúdo, canal e de ajudar uma pessoa que não tem dinheiro, não tem computador, não tem celular. Como que a gente faz isso crescer? E começar pequeno é interessante pra gente porque tá criando intimidade entre as pessoas que estão lá. Show de bola. Eu quero com certeza participar e indico muito para os devs que estão no meu programa de formação para sempre olhar, porque é um estímulo a mais e eu acho um estímulo super válido para dar esse pontapé inicial na carreira. E, Leandro, eu sei aqui umas conversas em off que o PAN está com umas iniciativas bem legais aí também para incentivar essa comunidade e novos profissionais. Quer contar um pouquinho aí para a gente? Vamos lá, Joel. Cara, aqui a gente vai ter duas iniciativas bem interessantes. Uma já está rodando e, na verdade, outras duas novas. Aqui está rodando é um programa de estágio dedicado para a tecnologia. E aí a gente criou bem, assim, uma trilha bem estruturada para quando esses 28 estagiários chegarem aqui dia 1º de agosto. Está todo mundo bem ansioso. E a trilha bem estruturada é porque a gente vai dar uma base bem sólida para esse onboarding ser uma coisa bem arrumada para quem está chegando, ter oportunidade de falar de tecnologia, ter oportunidade de conhecer o banco, ter oportunidade de conhecer quais são os negócios do banco. E aí, vamos por aqui, vem um dev back-end que vai rodar dentro da estrutura de consignado e veículos. Ele vai ter um banho de loja mais forte de consignado e veículos. Mesma coisa para conta corrente, mesma coisa para cartões. Então, a gente se preocupou em montar uma entrada para dar muito suporte. E aí a gente brincou aqui que vai ter um parceiro junto sempre. Então vai ter sempre alguém junto, caminhando do lado e apoiando, né? As outras duas iniciativas, que é um spoiler aqui, a gente vai ter um bootcamp que a gente vai prover aproximadamente 1.000 bolsas para o mercado. E aí isso começa a fazer a gente conversar mais com a comunidade, começa a ter um incentivo com a sociedade inteira. E a gente também vai ter um hackathon mirando aqui em analistas plenos e sêniors, já dando uma base forte de treinamento também, uma coisa um pouco mais intensa, e vendo aí depois quem que vem compor o time do Banco Pan, já que a gente está com um desafio grande de contratação aqui, como todo o mercado está. Mas eu acho que além dessas novidades também, o PAN tem um posicionamento social bem bacana, que a F-Câmara também, inclusive, compartilha também, como o Instituto Proa. E, cara, conta um pouco pra gente o que está acontecendo aí também com você. Boa, Joel. A parceria com o Proa, ela é uma parceria já mais antiga, e é uma parceria que o Banco Pan tem muito interessante, que a gente coloca uma turma, eu mesmo estou participando também em programas de mentor, em programas de treinamento, em como que a gente ajuda, até em processo, como a gente ajuda as pessoas a se prepararem para entrevistas, não só com uma parte técnica, mas com uma parte comportamental. E a gente aqui vai também um spoilerzinho, a gente vai trazer uma turma do Proa para trabalhar junto com a gente. Eles não sabem ainda, né? Mas eles em breve saberão. Legal. E a gente também participou foi a primeira vez do PAN, a gente entrou no Programaria. Então, o Programaria também foi uma iniciativa agora mais recente, e a gente está bem animado, não só com a ideia social, mas também com o ponto da diversidade, que a gente intensifica ainda mais a agenda. Então, bem animado em receber todo mundo aqui. Legal, muito bacana. Show de bola para a iniciativa. Eu realmente trabalhei, tive algumas questões com o Proa. A gente contratou 2 pessoas agora, mês passado, que vieram pelo Proa. Tivemos também algumas reuniões de alinhamento sobre currículo, carreira. E, cara, eu acho um trabalho assim essencial que aqui do nosso lado a gente também está sempre aberto a essa comunidade, justamente também para incentivar esse tipo de ação. Então, para sair do centro que é da própria empresa, mas também para os nossos desenvolvedores também estar bem próximo disso e incentivar cada vez mais a esse ramo e chegar nas comunidades mais carentes para trazer quanto mais gente boa para perto da gente, melhor. Eu acho que a gente importante, um tema que sempre aborda em podcasts, em palestras que eu dou por aí, e, cara, pode parecer clichê, mas eu acho que sempre tem alguma coisa que a gente pode agregar. Para quem que a gente está abordando começando a carreira ou está querendo migrar, tem muita pergunta, né? Tem muito sentimento de não saber para onde ir e tal. E eu acho que sempre vale reforçar a importância de dizer que programação não é só o código, né? Não é só programar. E aí, queria aproveitar esses mega especialistas que a gente tem aqui hoje de realmente
a engajar a galera e criar toda essa sistemática para trazer pessoas, estou começando ou estou querendo mudar de carreira, estou querendo realmente me aventurar nessa área de desenvolvimento. Beleza, além do código, o que eu posso fazer para encurtar esse caminho? O que eu posso fazer para eu ter uma melhor chance de entender realmente como esse mundo funciona? O que vocês podem dar de conselho para essa galera? Eu acho, Joel, que ainda mais para quem está fazendo transição, normalmente ela está em algum contexto, inserida em algum contexto. Então, muita gente do banco que entende muito de mesa de operação, de juros, de empréstimo, de seguro de vida. Esse já é um caminho bom, porque realmente o código, né, a tecnologia é enabler, é uma forma de você resolver algum problema do usuário. É raro uma empresa que trabalha com tecnologia só pela tecnologia. Tem, né? Empresa que produz tecnologia, aí sim. Mas normalmente, como é o caso aqui de todos nós, a gente está usando tecnologia para resolver o problema de um usuário, de um cliente, que é o problema de transferir dinheiro para fora do país, que é o problema de comprar um carro online e assim por diante. E então ter esse conhecimento do domínio do negócio tem sido cada vez mais importante. Não é suficiente, não é só isso, não é suficiente. Mas dado ao ponto que todos nós batemos aqui dos problemas complexos, esses problemas complexos para serem resolvidos vão além das ferramentas, além do código e etc. Então a gente precisa ter uma visão holística da empresa, do produto e do cliente. Então todo esse papo aí, esse buzzword de customer-centric, customer experience, user-centric, seja lá. Então fazer tudo puxado em relação ao usuário. Tem aqui o cliente do banco correntista, tem aqui o aluno da Lura, tem aqui o cliente da F-Câmara. Tudo baseado nessa pessoa, a gente vai puxando a tecnologia a partir daí. E não o contrário, empurrando, né? Aqui a gente usa essa stack, então põe um monte de gente aí dessa stack que aí resolve. Estou exagerando, tem vezes que você precisa fazer esse tipo de coisa, mas normalmente, se der para você puxar, melhor. Então as pessoas costumam encontrar um caminho por aí. Poxa, eu já conheço de como funciona um banco. Porque eu era gerente, eu era agente autônomo, eu era alguma coisa assim. Então eu tenho esse conhecimento. Então agora quando eu for programar ou trabalhar com análise de dados, ou trabalhar no banco de dados fazendo report no BI, lá no Power BI, eu já não fico doido para entender aquele monte de sigla, não só da computação, como do mercado financeiro. Então você trazer o expertise do domínio, não é, Joel? Lá de trás, né, Leandro? Já tem domínio. Com certeza. Todas essas palavras de domain, isso já é engraçado, né? Tudo é a mesma coisa amplificada, né? Que já se falava, que nem o Agile tem 20 anos. É a mesma coisa, não é? Os indivíduos e interações e a colaboração em vez do que o processo e as ferramentas. Em vez não. Mais importante do que os processos e ferramentas. É claro que você precisa aprender os processos, as ferramentas, a linguagem de programação e não vai ser fácil. Mas se você tiver essa parte do negócio, tem um pezinho aí de ser um profissional de destaque e versátil para várias coisas. Só acho que o recado que eu dou para quem ainda não é da área é que ela é um pouco mais fácil de entrar do que você imagina. Não é fácil, de maneira alguma é fácil. Não dá para entrar em 7 dias e não sei o quê. Não sei, todo mundo tem uma prima gênia e o sobrinho, não sei o quê. Tem, mas normalmente não é assim, tá? Você precisa estudar pra caramba, praticar pra caramba, e leva 1 ano, leva 2 anos. Mas é um pouco mais fácil do que você imagina. Não tem matemática, estatística, tudo assim de cara, não tem nada disso, nada disso. Que gosta de resolver problema, eu falo, você gosta de puzzle, você gosta de jogar puzzle no videogame, você gosta de responder charada no WhatsApp, você já tem um quesinho de pegar linhas de código e transformar e mexer aqui, será que dá, será que não dá? Já é um 90% do nosso trabalho, tá? Que ele é menos glamuroso do que as pessoas imaginam também. Com certeza menos glamuroso. Ô Leandro, e você, cara, que é o cara que já teve em vários bancos, eu tenho certeza que você pode dar uma mensagem bem única também para essa galerinha. Pô, Joel, cara, eu acredito muito no que o Paulo falou, muito. Acho que a gente, de fato, escuta o tempo inteiro uma linha de puta, não, tem que aprender a tecnologia B, tem que fazer isso, agora a Amazon soltou isso, agora não sei quem fez aquilo, o Google fez isso. Mas no final do dia, essa linha de conectar, porque tecnologia é um meio para alcançar um resultado, fazer esta conexão é um diferencial, sim, para quem está querendo fazer uma migração. O que eu colocaria aqui de adicional é resiliência, mas muita resiliência, porque as coisas mudam o tempo inteiro. E a gente, de fato, tem que ficar consultando, tem que bater cabeça. Eu brinco que bater cabeça faz parte do jogo. Só ficar perguntando não é muito bom, não.
mas perguntar faz parte, mas se dar o luxo de bater cabeça e de quebrar umas pedras faz com que acelera muito o aprendizado, né? Porque é uma delícia quando você fica batendo cabeça, você sai do outro lado e fala, nossa, consegui fazer, né? Fiz acontecer. E uma semana depois você pega o seu código e você vira lá e melhora ele ainda mais e melhora a performance. Quando você vai ver, está cada vez indo melhor. E isso cria o seu padrão de desenvolvimento, o seu aprendizado, e quando você vai ver, as coisas começam a sair mais fluídas e você vai estar ajudando alguém já, né? Então, eu colocaria a resiliência do lado do que o Paulo trouxe, e acho que é um combinado bom aí. Essa parte da resiliência, né, essa resolução de problemas, tem uma frase do Paulo que eu sempre roubo de vez em quando aqui para falar com a galera, né, que o desenvolvedor ele é pago para resolver problemas, né, não é para codar, né, ele tem que resolver problemas. E realmente essa conexão que vocês dois fizeram é o segredo, né? Você não é pago para simplesmente saber codar, você tem que transformar aquilo em uma solução que é viável e cada vez mais, e conforme a tua carreira avança, que é viável, que é escalável, que realmente consegue expandir, que consegue ser fácil para toda a tua squad conseguir entender. Então você vai fazendo esse trabalho que é incremental. E, né, cada vez mais tem a ver também com comunicação, né? O fato de a gente falar de comunidade, a gente falar de pessoas que estão entrando, é mais uma prova de como que isso é importante, de a gente ver grandes empresas como o Google também falando isso, reforça quanto isso é importante. Então saiba que se você é aquele cara que talvez não está dentro da área e tem aquele paradigma que é o desenvolvedor, aquele cara que bota o fone de ouvido, abaixa a cabeça e vai codar, isso não existe mais, não tem como ser dessa maneira. E realmente, se quer vir para a área, esquece isso, cara. É outro paradigma, é outro tipo de vivência que a gente tem isso. E agora, sim, pessoal, eu queria deixar bem claro a minha extrema gratidão por vocês dois terem tirado esse tempo para vir aqui bater esse papo. Eu acho que esse tipo de conteúdo nunca é o suficiente. A gente tem que sempre estar reforçando esse tipo de mensagem para as pessoas, para eles entenderem que, cara, TI é muito mais material humano do que eles podem pensar. Não é, e está cada vez mais longe do binário. Então, Paulo, obrigado aí pela tua presença. Se quiser deixar um recado aí para o pessoal que está ouvindo, principalmente o pessoal da F-Câmara, que te escuta muito. Eu agradeço sempre o espaço F-Câmara. Você sabe que eu parabenizo o trabalho de vocês, porque vocês também são uma empresa que nasceram lá atrás, que nem eu nasci, e a gente vem crescendo nunca de uma maneira, um salto bizarro, mas crescendo sempre firme e forte com consistência, e vocês estarem sempre envolvidos, desde quando era concentrado em tecnologia Microsoft, sempre envolvidos com a comunidade, você sabe que certamente é um ponto que é diferencial e muitas outras ficaram para trás, um dos fatos por terem sumido aí e ficado no mundo delas sozinho. Então, dá parabéns ao trabalho da F-Câmara aí de novo. Obrigado. Leandro, cara, desde o primeiro momento, quando te mandei uma mensagem no LinkedIn, sempre, cara, muito disposto, muito educado, muito gentil e sempre muita disposição, cara, agradecer de novo para compartilhar o que está acontecendo aí dentro do PAN, cara, explicar essa experiência. Para mim, cara, é uma honra receber você também aqui, cara, e espero que a gente possa interagir mais, né? Boa, Joel. Boa. Cara, obrigado pelo convite. Adorei bater um papo aqui com vocês. Conhecer um pouco mais sobre você, sobre o Paulo. O Paulo, como eu comentei 20 dias atrás, estava com ele aqui, mas eu não tive a oportunidade de trocar figurinha assim ao vivo. Fiquei aqui como ouvinte e foi uma baita do aprendizado. Gostei muito de saber um pouco mais sobre a F-Câmara e saber um pouco mais sobre os pontos que vocês estão conduzindo. E a gente continua em contato com certeza absoluta, relacionamento estreito e continuar crescendo, como o Paulo falou. Não precisa ser... A gente não gosta de saltos gigantes, a gente gosta de cada passinho de cada vez, mas sempre para cima. Muito bom. Obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha. E para você que está ouvindo aqui o Hora de Juice, pessoal, espero que esse conteúdo tenha... Aliás, espero não, né? Com certeza com essa galera aqui é um conteúdo que vocês vai agregar muito na carreira de vocês, vai acrescentar muito. Escuta com carinho a palavra desses caras, porque com certeza eles sabem muito bem do que eles estão falando. Não é só um papinho qualquer. Então, agradeço aí vocês por ter ouvido aqui até agora e até a próxima. Valeu!